Um dos, se não for, uma das confissões de fé mais antiga e mais cristocêntrica que nós temos de toda a cristandade. Diferente do que algumas pessoas pensavam, que o credo era apenas uma reza, um tema de reza. Na verdade, o credo do apóstolo é uma confissão de fé das mais antigas que nós temos da cristandade. E no credo dos apóstolos nós aprendemos, isso já falei na primeira aula, logo no início do mês passado, a gente viu e a gente aprendeu, que o que distingue uma pessoa comum de um cristão não é uma Bíblia, não é a roupa, mas sim a sua confissão de fé. Por exemplo, o credo dos apóstolos já começa de que maneira? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ser cristão não é apenas professar. Ser cristão é confessar, é uma afirmação de fé universal, mas pessoal, sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Não tem como ser cristão se nós não cremos. E acredito que se estamos aqui nessa noite, é porque cremos, na verdade, no Senhor como sendo o Senhor da nossa vida e o nosso Redentor. Mas o tema que os homens escolheram neste ano para ser trabalhado é homens que confiam num Deus soberano. Homens que confiam num Deus soberano. Eu vou pregar essa mensagem à luz do texto que eles escolheram. Quero que você abra a sua vida, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou ler apenas 3 versículos. Eu creio que, de forma maravilhosa, de forma muito sucinta, Deus nos falou o coração ontem. Quem estava aqui ontem? Eu fui para casa pensando naquilo que o pastor Carlos Guimarães pregou ontem, sobre aquelas atitudes com base em Neemias. A minha oração é que Deus também me use nessa noite, com base na sua palavra, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo pela palavra de Deus nessa noite também, em nome de Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu irei ler o versículo 26, 27 e 28. Com sua Bíblia e também com o seu coração aberto, vamos ler a palavra de Deus que está escrito assim. Paulo diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Ó Senhor, uma vez mais, graças te damos nessa noite, Pai, por estarmos na Tua casa, reunidos como uma igreja, para bendizer, glorificar e exaltar o Senhor nesta noite. Sendo assim, Deus, rogamos ao Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor nos fale ao coração. Tivemos todos nós e teremos
tivemos e teremos uma semana atarefada com nossos afazeres, nossas obrigações, nossas ocupações. Mas aqui estamos, ó Pai, nessa noite, em santa expectativa, para nos encontrarmos com o Senhor. Porque é isso que é o culto público. O culto público não é uma reunião de desocupados. O culto público é o encontro pessoal que a tua igreja decide se reunir em um só lugar para se encontrar com Deus verdadeiro, o soberano Senhor sobre todas as coisas. E aqui estamos, ó Pai, decididos, alegres e felizes por estarmos na tua casa. E a minha oração nesta noite, ó Pai, é que o Senhor rasgue o céu sobre nós e derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós por meio da tua palavra. Que o Senhor nos fale íntima e poderosamente nessa noite, Pai. Que o Senhor promova a tua própria glória pela tua palavra. Que a obra e o nome de Cristo sejam manifestos de nós nesta noite. Que nesta noite, ó Pai, possamos, assim como Maria, escolher a melhor parte e se atentar única e exclusivamente à tua palavra. Sendo assim, Deus, como pregador nesta noite, eu oro, suplico a Ti, Pai. Não permite que nada e que ninguém nos tire a atenção da Tua palavra. Que possamos debruçar-nos em temor e tremor, atentos ao que o Senhor tem a falar com cada um de nós pela Tua palavra. E que o Senhor nos fale ao coração. É o que eu oro e suplico aqui nesta noite, Pai. No nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. A vida cristã, ela está sustentada em certezas. Ninguém é cristão em incertezas. Ser cristão é trilhar um caminho de certezas. E uma das principais certezas que precisa ser cultivada e alicerçada no coração de cada cristão é que o Deus em que servimos, Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano. Na verdade, ser cristão é andar em um mundo de incertezas, mas agarrados sobre convicções que permanecem para todos sempre. Isso é o que distingue, na verdade, um cristão de uma pessoa não cristã. É sobre aquilo e o que é crer. O que é ser cristão? Ser cristão é crer que o nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é um Deus soberano. No capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o assunto principal é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ação esta totalmente necessária para a caminhada e sobrevivência cristã. Pois, sem a ação e obra direta do Espírito Santo em nossas vidas, seria impossível nossa caminhada no reino de Deus. O Espírito Santo não é uma força comum, como diz algumas religiões aí. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E é a ação dele em nossos corações que torna possível a caminhada cristã. Tenha certeza absoluta que se não for pelo Espírito Santo trabalhando em nosso coração, jamais, em hipótese nenhuma, nem cristãos nós seríamos. Se somos cristãos, é que anteriormente, antecipadamente, Ele já trabalhou em nosso coração. Ouvindo a pregação, como a mulher falou, amolecendo o nosso coração pela palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que torna possível a caminhada cristã. É bem verdade que todos nós, a começar por mim, é óbvio, às vezes a gente olha para trás assim, como é que eu mudei tanto? Eu era assim, eu era assado, eu era dessa forma, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Isso não é porque você é bom. Isso não é porque você é uma pessoa especial.
Isso é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração. É assim que acontece, irmãos. É por esse motivo que é totalmente contraditório a ideia de que uma pessoa que diga que nasceu de novo e é a mesma pessoa. É impossível. É contraditório uma pessoa dizer que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e não mudou de vida. É impossível. Porque é impossível o Espírito Santo vir e habitar numa pessoa e essa pessoa não ser transformada. É impossível. Porém, entretanto, saiba nesta noite, nós, por sermos povo de Deus, nós somos templo e morada e habitação desse Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Esse Espírito de Deus, ele habita aí dentro do seu coração. Aleluia, Jesus. Mas uma das coisas que Paulo destaca neste capítulo é sobre as certezas que o cristão precisa ter. Um fato importante para nós entendermos isso é a palavra que ele usa, sabemos. Essa palavra sabemos, que Paulo usa 3 vezes só nesse capítulo 8. Nos versículos 22, 26 e 28, ele usa essa palavra sabemos. Essa palavra no original, ela vem de um termo da matemática, onde a afirmação é categórica e exata. Não é um sabemos de uma cogitação. É do tipo assim: sabemos tão certo como hoje é domingo. Ou seja, é um sabemos com exatidão. É um sabemos experimental. É um sabemos de convicção, não de suposição. Não é um sabemos como que a previsão do tempo de amanhã. Não. É um sabemos certo do que é fato acontecer. E essa palavra sabemos que Paulo usa, tanto no verso 22, 26 e 28, é a palavra-chave para toda a compreensão desse contexto, capítulo 8, então, que Paulo cita. E com base então nesse texto, eu gostaria de destacar aqui algumas certezas que precisamos ter para confiar no Deus soberano. E o primeiro ponto que eu destaco é: podemos confiar que teremos a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O verso 26, o texto diz, com a sua Bíblia aberta: da mesma maneira, verso 26 eu estou lendo, Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra ajuda no original significa trabalhar junto, com luta para obter algo. E não há nada mais consolador da vida cristã, não há verdade mais gloriosa que você pode ouvir nesta noite, de que você pode ir para casa ciente e consciente, certo e confiante de que você não está nessa vida cristã sozinho. O Espírito de Deus está conosco para nos ajudar em nossa vida cristã. Aleluia. Sendo assim, o Espírito Santo não é um conceito filosófico ou um conceito teológico. Ele é o próprio Deus habitando em nós, nos ajudando nessa caminhada longa, dolorosa, sofrida, mas que Ele se faz presente com cada um de nós. E, para confiarmos que existe um Deus soberano, precisamos também confiar que o Espírito Santo de Deus, ele está junto conosco, nos ajudando em nossa vida cristã. Meus irmãos, não tem nada mais glorioso do que essa certeza. Eu sei que todos nós, inclusive eu, existem certos momentos em nossas vidas que a gente sente como que a fé está cambaleando. E isso normalmente acontece em momentos críticos da nossa vida. Quando bate a dificuldade, quando bate a tristeza, quando bate a angústia, a gente chega a pensar: meu Deus, vem aqui, Senhor. Será que eu vou conseguir? Mas é textos como esse que nos afirma que podemos confiar e crer que nós não estamos só. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele caminha conosco. Ele não apenas vê
Ele está conosco, Ele é aquele que estará conosco, que celebra conosco, que caminha conosco, que ajuda a nossa mão, que luta conosco. Jesus. Glória a Deus. Que guerreia conosco. Amém, Jesus. Porque a vida cristã, irmãos, diferente do que muitas pessoas pensam e acham, a vida cristã é uma verdadeira guerra espiritual. Às vezes a gente acha que a vida cristã é um céu. O céu a gente vai, né? Aqui não. Aqui nós temos a nossa carne que luta conosco. Nós temos o diabo que luta contra nós. E a vida cristã, na verdade, é um verdadeiro campo de batalha. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer que a carne e o espírito guerreia constantemente conosco. Mas não há nada mais consolador no nosso coração que confiarmos em nós. Que Paulo usa essa forma de forma muito maravilhosa. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia, Jesus. Um detalhe. Essa pregação aqui vai ser feita de detalhes. Só que Ele ajuda quem tem consciência da sua fraqueza. Porque a vida cristã não é para quem é perfeito. É para aqueles que mesmo em meio às suas fraquezas confiam que Deus é com ele. Note que o texto não diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa força. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Porque somos fracos, irmãos. Verdade. Aí você pode dizer, pastor, eu sou fraco? É, e muito, viu? Não é pouco não. Nós somos fracos. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. O interessante é que as primeiras palavras que Paulo usa aqui nesse verso 26, que é essa expressão da mesma maneira também, isso significa que Paulo está aqui tratando nos versículos anteriores de um assunto em que o Espírito Santo também está trabalhando. E este assunto é a esperança. Olha o verso 24 e 25, para você entender melhor. Verso 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, pois o que está... deixa eu ver. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sendo assim, com isto Paulo está afirmando que o Espírito Santo é o agente que trabalha em nosso coração para mantermos uma esperança gloriosa da eternidade. Aleluia, Jesus. O texto vai dizer no verso 26 que o Espírito Santo ele nos ajuda. De que maneira? Nos trazendo esperanças gloriosas da eternidade. A forma que o Espírito nos ajuda não é nos bajulando. Ele não nos ajuda com promessas falsas. Ele não nos ajuda com bajulações temporárias. Ele nos ajuda com esperanças gloriosas da eternidade. É o Espírito Santo de Deus que lhe faz manter viva a chama de uma esperança gloriosa dos céus. Aleluia. É Ele que não nos deixa apenas viver para este mundo. Ser cristão não é viver sobre falsas expectativas desta era. Não, irmão. Ser cristão é crer que esse mundo pode ser caótico, pode ser horrível, pode ser doloroso, mas cremos que um dia Aleluia. isso acabará. Amém. Ser cristão não é cultivar uma esperança temporária. Escute bem e aprenda. Se tem alguém aqui nessa noite doente com alguma doença, creia, escute-me. Creia e cultive esperança de que Deus pode te curar. Mas entenda que talvez Deus também não pode te curar. Porque grandes homens e mulheres de Deus oraram incansavelmente por cura e não tiveram cura. Deus tem os seus propósitos que você entende e que você entende.
Mas é aqui, nessa área, que o Espírito de Deus vem e trabalha em nosso coração. Não de uma esperança passageira, mas de uma esperança gloriosa, de que um dia isso vai acabar. Porque essa é a nossa alegria, irmãos. Essa é a nossa motivação. Eu não sei se você pensa como eu, mas o que é que levou cristãos no passado a não negar Cristo? Pense comigo um pouco, por favor. A igreja primitiva, um calor da perseguição. Líderes chegavam, invadiam as casas, pegavam a mulher, crianças e levavam para as arenas, irmãos. Você já imaginou isso? Um pai e uma mãe vendo seu filho ser comido vivo por leões e feras? O que é que levou esse pai e essa mãe a não negar Jesus Cristo? O que leva um pai e uma mãe a não negar Jesus vendo seu filho ser morto vivo? Porque o Espírito de Deus trabalhou em seus corações que um dia eles viriam aqueles filhos na glória novamente. Aleluia. É essa esperança que o Espírito nos ajuda a ter. Não a esperança neste mundo, mas que no céu, o Cristo que um dia morreu, há de vir novamente para buscar a sua igreja. Aleluia, meu Jesus. Mas da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Aí o texto continua: porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante que essa ajuda vem por meio da oração. Diferente do que muitas pessoas pensam, oração não é para quem é forte, irmãos. Oração é para quem é fraco. Por isso que eu oro. Tenho certeza absoluta que muitos de nós cambaleia e tropeça na fé. Que muitos de nós temos trocado princípios. A minha oração nesta noite é que o Senhor possa nos trazer convicções necessárias e profundas. Que precisamos cultivar e voltar a cultivar a prática da oração, irmãos. Porque é na oração que o Espírito de Deus trabalha em nosso coração. Aleluia, Jesus. Se eu posso usar uma metáfora para que você possa entender, a oração é como que colocar o coração na mesa de cirurgia para que o Espírito Santo de Deus, que é o cardiologista, possa trabalhar no meio desse coração. É colocar a dependência de Deus. Porque nós nunca somos, escute isso, parece até paradoxal. Nós nunca somos tão fracos quando oramos, mas nós nunca somos tão fortes também quando oramos. Por quê? Cristo vai dizer, verso 16: porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma vez que Paulo diz que a gente não ora como convém, significa claramente que em meio a nossas fracas orações, o Espírito Santo de Deus, então, ele nos ajuda. E interessante é que essa ajuda do Espírito Santo, irmãos, não é uma ajuda convencional. Essa ajuda do Espírito Santo ela é uma ajuda sobrenatural. Ser cristão, irmãos, não é andar na caixinha. Ser cristão é crer que existe um Deus que pode todas as coisas. Ser cristão é sempre crer no sobrenatural. Até porque às vezes as pessoas só julgam o sobrenatural
em milagres miraculosos. Deixa eu te falar uma coisa. Saiba que é sobrenatural o fato de você, no dia como hoje, estar aqui nessa noite. Tão simples parece, mas não é simples não. É sobrenatural, irmãos. Porque naturalmente você estaria em qualquer lugar. Naturalmente você estaria numa mesa de bar. Naturalmente você estaria no shopping. Naturalmente você poderia estar numa praia. Mas sobrenaturalmente você está aqui. Por quê? Porque antes disso, Deus já trabalhou em nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É por isso que Deus vai dizer, no finalzinho do 26 e 27. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não é algo que se descreve, é algo sobrenatural. E isso aqui deve ser motivador para cada um de nós. Essa ajuda que o Espírito de Deus agirá na minha, na sua vida, não é uma ajuda comum, é algo sobrenatural de Deus em nossas vidas. É a ação dele sobre cada um de nós. E diz, verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ação do Espírito de Deus sobre a vida de cada um cristão. Irmãos, que capítulo poderoso é esse capítulo 8 de Romanos. Mostra essa ação poderosa e tremenda do Espírito de Deus em nossas vidas de forma contínua. E note que para que nós creiamos e confiemos nesse Deus soberano, isso só se torna possível por esta ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Mas o segundo ponto que eu destaco aqui nesse texto, ainda continuando, primeiro ponto, podemos confiar que teremos a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Segundo ponto, podemos confiar que Deus agirá em nosso favor por meio de todas as circunstâncias. Você crê que Deus ele é soberano mesmo? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer a você que crer na soberania de Deus não significa que tudo vai ser bom em nossas vidas. Porque crer na soberania de Deus como tudo vai bom é muito comum e fácil. Mas um dos conceitos, ou uma das afirmações e explicações de soberania é aquele ser que domina e governa tudo, inclusive as nossas dores. Porque as pessoas acham que ser cristão é apenas crer que Deus vai agir com benevolência em todo o tempo em nossa vida. Isso não é verdade, tá? Isso não tem base bíblica nenhuma. Em canto nenhum da Bíblia você vai ver nunca promessa onde Jesus vai dizer que para ser cristão tudo vai ser bom na nossa vida. Não há nunca promessa. O que se prega hoje em dia aí fora, né, nas televisões, é isso. Venha para Jesus e você vai ter um carro do ano. Venha para Jesus, olha, antes de eu me converter, eu morava numa cabana. Hoje eu tenho uma cobertura na praia. Deus pode fazer isso, eu creio que Ele pode. Deus é Deus. Mas isso não significa ser cristão. Até porque o maior símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Para mostrar que para ser cristão precisamos morrer. Jesus diz, aquele que quer, é condicional, aquele que quer vir após mim, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O verso 28 desse texto diz o seguinte, acompanha comigo. Mais uma vez, Paulo usa a expressão sabemos, né? Como eu falei, no verso 22, 26 e no 28. Como diz aqui, verso 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está aqui enfatizando o agir de Deus. E este agir, ele é providencial e soberano em circunstâncias que nos acontecem. Uma coisa a se destacar aqui é o fato de o texto não estar afirmando que todas as coisas serão boas, mas que Deus agirá para o bem por meio de quaisquer circunstâncias. Lê novamente comigo o texto. O texto não está dizendo assim: sabemos que todas as coisas serão boas. Não, o texto não diz isso. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Haverá momentos, circunstancialmente, que Deus agirá para o nosso bem. Mas haverá momento que, mesmo em meio às nossas dores, lágrimas e decepções, não sabemos como, e não me pergunte como, Deus também agirá. Crer que Deus é soberano não significa dar glória a Ele apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Crer que Deus é soberano não é crer que Deus apenas cura o câncer, mas que Deus também não cura o câncer. Crer que Deus é soberano é crer que Deus coloca portas de emprego, mas que Deus não fecha portas de emprego. Crer que Deus é soberano é crer que Ele pode encher a sua despensa com alimento, mas que também pode permitir a escassez dela. Mas tem um detalhe em tudo isso. Em todas essas circunstâncias, Deus está agindo. Aqui está a grande questão, irmãos. É crermos que nós não estamos sozinhos. É bem verdade, e eu sou desse tipo, que às vezes a gente fica louco. A gente não entende nada. A gente não compreende nada. Eu me pergunto hoje, como está o coração da mãe daquele Mateus, que quinta-feira agora morreu num acidente de carro, ou viu a moto, que o ônibus passou por cima da cabeça dele. Como está? Um rapaz trabalhador, saiu de casa para ir pegar a esposa. Eu vi no Instagram que ela estava acompanhando o trajeto dele. Ela viu que na linha do Cuiá ele parou e demorou muito ali, ela começou a ficar preocupada com aquilo. E ela então chegou a notícia que ele havia morrido num acidente de moto. Como entender então isso? Não é fácil de entender isso. Porque normalmente nós somente atribuímos a Deus as vitórias, as conquistas. É bem verdade que a gente não precisa entender nada, mas precisamos crer. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer lógica para tudo na vida cristã. A gente quer as coisas preto no branco, nem dizer assim, irmãos. Às vezes Deus permite lágrimas em nossa vida, a gente só vai entender amanhã e talvez nunca entenda aqui nessa vida. Só vai entender na eternidade. Desse jeito, Jesus. Me fazer uma ilustração. Às vezes a nossa vida, irmãos, você já viu uma costura ou uma obra de arte de crochê, como é linda, trabalhada à mão? Não sei se tem alguma irmã aqui que trabalha com crochê. É muito lindo ver aquilo. É algo maravilhoso. Quando você vê um tapete, às vezes entrando numa casa, eu acho muito lindo, em cima da geladeira ou de uma mesa de cozinha, enfim. É lindo vindo por cima, mas você já conseguiu ver por debaixo? Ou seja, você não entende nada. Por cima é a coisa mais linda, mas quando você vê por baixo, é tudo desarranjado. Assim é a vida nossa, irmãos. Daqui de baixo a gente não entende nada. Mas lá de cima, Deus está agindo perfeitamente, mesmo quando nós não entendemos aqui embaixo. Haverá um dia que entenderemos. Porque tem coisas que fogem da nossa compreensão. E às vezes a gente acha que tem que entender tudo.
E não entende, irmãos. É uma reprovação no concurso, é uma morte acidental que acontece, é uma perda que se tem, a gente não entende o porquê. É um filho que você ora e não se converte, é uma mãe que você ora e não se converte. Como te der isso? Não entende. Mas se cremos que Deus é soberano, acreditamos que Ele está agindo em todo o tempo, mesmo quando nós não entendemos. Aqui está a grandeza desse versículo. Que para Deus agir, eu não preciso necessariamente entender. Porque soberano é Deus, não eu. Soberano é Ele, não eu. E tem um detalhe, tá? O texto vai dizer que as coisas cooperam para o bem. Como eu não sei. Eu costumo dizer que cristão não pede, cristão adquire experiência. Porque assim é a vida cristã, irmãos. E aqui Paulo está falando que esse sabemos não é um saber experimental apenas de cogitação. Não, é certeza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal, não. É para o bem. Mesmo as lágrimas, é para o nosso bem. Irmãos, aqui está o detalhe. Porque as pessoas só querem atribuir essa soberania às benécias. Mas soberania também é sobre perdas. Soberanias não é apenas nos momentos triunfantes, mas também de derrotas. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperar para o bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está o detalhe. Note que todas as coisas cooperam para o bem não é de todo mundo não, viu? Não. Isso está bem claro e é bem incisivo Paulo aqui falando. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está o detalhe. Eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus nos ama tremenda e incondicionalmente a todos nós aqui. Estou certo disso, estou convicto disso. Deus nos ama tanto que a gente não consegue nem entender. O texto áureo da Bíblia, aquele que o Diácono João pregou aqui terça-feira, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem nem explicação, de tal maneira. Eu creio que Deus nos ama assim, de forma que não tem nem como descrever. Só que a questão aqui não é se Deus nos ama. A questão aqui é o contrário. Me permita me fazer esta pergunta. E você? Ama a Deus? Pastor, mas que pergunta mais óbvia. Será? Eu vou melhorar um pouco a pergunta. Qual a intensidade do seu amor para com Deus? O quanto você está disposto a abrir mão de alguma coisa em amor a Deus? Às vezes, irmãos, a gente não ama a Deus é coisa nenhuma. Essa é a verdade. Somos meros interesseiros que queremos apenas as benécias de Deus. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, irmãos, uma das formas, não é a única, de nós medirmos o nosso amor para com Deus, é o quanto estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa em amor a Deus. Porque às vezes, irmão, a gente dá tudo de resto para Deus. É o resto do tempo, é o resto da habilidade, é o resto de tudo para Deus. E é incrível que quer tudo de Deus, mas só quer dar o resto para Deus. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para vir para um culto, não tem tempo para vir para um estudo, não tem tempo para vir para uma reunião, não tem tempo para nada. Deus é o resto do resto. Não quer se envolver com nada na igreja, não quer se envolver com nada com a igreja, não, estou no meu tempo. E ainda ama Deus. Repense sobre isso. A questão não é se Deus nos ama,
Eu tenho certeza que Ele nos ama. A questão é se amamos a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui meu último ponto. Primeiro ponto. Podemos confiar que teremos a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Segundo ponto. Podemos confiar que Deus agirá em nosso favor por meio das circunstâncias. Terceiro e último ponto. Podemos confiar que Deus cumprirá os seus propósitos em nossas vidas. Que é a parte B do verso 28, quando o texto diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está a questão. É difícil de entender as razões pelo qual Deus permite com que passemos por lágrimas. Mas podemos confiar que Deus tem um propósito final disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo deixa claro que os propósitos de Deus se refletem para a eternidade. Deus cooperar, não é que Deus, como já dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus não é masoquista. Ele não permite a lágrima pela lágrima. Deus não fica lá, eita, ele está sofrendo, que coisa boa, chora mais, vai infeliz. Deus não é assim não, irmão. Deus não é masoquista não. Deus não permite a lágrima em nosso coração, é com um propósito final. É com uma razão final. E qual é a razão final, irmãos? Nos levar para a eternidade. Olha aqui para mim todos, eu vou encerrar agora. Para que você pense nisso nessa noite. Saiba de uma coisa, todos aqui nessa noite. Se for necessário nos fazer chorar, Deus nos fará chorar, mas nos levará à eternidade. Se o único meio pelo qual Deus nos levará à eternidade é por meio das dores, assim será. Mas Ele cumprirá os seus propósitos em nossas vidas. Saiba que Deus não abrirá mão nunca dos seus propósitos em nossas vidas. Tenha em mente aquele meu simbolismo. Aqui de baixo está tudo embaraçado, mas de cima está tudo perfeito, está tudo dentro do plano de Deus. Aqui não entende nada, está tudo manjado. É como que um trabalho de crochê de baixo. Você não está entendendo nada. Que coisa ridícula é essa? Pelo amor de Deus. Mas de cima está tudo perfeito. Deus está agindo do seu devido modo, da sua perfeição. E na eternidade nós entenderemos tudo conforme o seu propósito. Aqui está a chave, irmãos. Toda dor e lágrima no cristão não é a lágrima pela lágrima, não é a dor pela dor. É por um propósito. Existe um propósito final. E esse propósito é cumprir a obra de Cristo no nosso coração. Às vezes Deus se permitirá um pneu furar, um carro quebrar, uma topada, sei lá, uma TV queimar, enfim, não sei o que vem a ser. Mas Ele cumprirá os seus propósitos em nossas vidas. A gente quer tudo perfeito. Irmãos, eu estou pregando aqui, mas é para mim também. Você não sabe como eu sou detalhista na minha vida. Irmãos, da minha hora de acordar até a hora de dormir, eu gosto de controlar tudo. A hora que eu vou trabalhar, a hora que eu largo, a hora que eu vou para a academia, a hora que eu leio, eu gosto de tudo. E quando alguma coisa atrapalha, eu sei que haverá um efeito de cascata. Quando eu me atraso de manhã em alguma coisa, eu sei que no final eu vou me atrasar lá de noite. Mas às vezes, irmãos, a gente quer ter o controle de tudo.
mas Deus vai enviar alguma coisa para trabalhar nele, para mostrar para nós que o propósito é dele, que não nosso. Sendo assim, o tema é homens que confiam, mas na verdade o tema deveria ser uma igreja que confia em Deus soberano. Deus da tua vida é um Deus que governa todas as coisas, os mínimos detalhes. Sendo assim, vá para casa sossegado, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se coloca de pé no lugar. Vamos orar. Em nome de Jesus.